Sabe o Joe Rogan que vendeu seu podcast para o Spotify por milhões de dólares? Pois então, o UFC Brasil fez para mim uma oferta milionária para adquirir os direitos das análises prévias que eu não tinha como recusar. Então as prévias que você costumava conferir no meu canal, agora você vai encontrar aqui no canal do UFC Brasil, no Facebook e no UFC Fight Pass, a casa do maior evento de MMA do mundo. Tudo bem? Se você gostou da notícia, já chuta o like porque nós vamos reinaugurar esse quadro de casa nova com a análise prévia da luta principal do UFC 298, Alexander Volkanovski versus Ilia Topuria. Mas Victor Miranda, eu ainda não assisti esse quadro, então me explique o que é uma análise prévia. É o seguinte, o De Olho na Luta, que é um quadro já conhecido da galera, é o pós-luta, é uma análise profunda e detalhada da parte técnica e estratégica do que aconteceu na luta. Já a análise prévia é o pré-luta, também é uma análise minuciosa da parte técnica e estratégica, porém se trata do que pode acontecer no combate. Eu faço um estudo e levantamento das cartas que cada lutador pode trazer para esse confronto de acordo com o seu adversário. E assim a gente assiste a luta com uma visão clara do que pode acontecer, deixando a nossa expectativa mais à flor da pele e, consequentemente, o combate mais emocionante. Resumindo, a prévia serve para situar o fã do que ele pode esperar do confronto e fazer a gente ficar com mais vontade de acompanhar o desafio. Dito isso, vamos para o vídeo. Outra coisa, consideramos em uma análise prévia que os dois lutadores entrem para lutar da melhor maneira possível, na melhor das suas capacidades físicas, técnicas e emocionais. Não temos como prever aqui se o lutador dormiu mal, se ele bebeu na noite anterior ou no mês todo anterior, ou se está abalado psicologicamente. Também devemos considerar que são seres humanos, e a ciência para isso não é exata. Em cada luta, em cada preparação para essa luta, existem variantes imprevisíveis aos nossos olhos e até aos olhos do próprio lutador. Por exemplo, pensando no Alexander Volkanovski, nós temos uma pergunta já de cara para se fazer. Será que a última derrota do Volkanovski na categoria de cima vai influenciar na sua performance para a defesa desse título na categoria onde ele é rei? Olha, vou te falar uma coisa. Como dizia Galvão Bueno, em todas as Olimpíadas e Copas do Mundo que eu assisti, quando o Brasil perdia algum jogo na primeira fase. Ele dizia assim, ele perdeu quando podia perder. E o Alexander perdeu na categoria de cima, onde nada influencia o seu reinado na categoria de baixo. Então a derrota, de certa maneira, é uma oportunidade de aprendizado, de rever certas ações e hábitos, como deixar a mão baixa, por exemplo, para que isso não aconteça novamente. E essa situação do Volkanovski me faz lembrar da história do José Aldo. Imagina ele perdendo para o McGregor em uma categoria que não mexesse no seu cinturão precioso que ele já segurava por mais de 10 anos. Ele poderia voltar na luta seguinte, ainda sendo campeão, com um aprendizado na bagagem e poderia reinar por mais algum tempo tranquilamente. E é esse tipo de efeito que eu acredito que possa acontecer com o Volkanovski. Não o efeito do trauma, do medo, da dúvida, mas ele deve chegar nessa luta com um alerta de que é carne e osso e que a dedicação tem que ser cada vez maior conforme os adversários vão evoluindo e a idade vai avançando. Inclusive, eu acredito que o maior efeito que essa derrota possa ter é a confiança do adversário, porque quando o atleta está invicto por muito tempo, ele acaba criando uma áurea em volta, um campo de força se tornando praticamente invencível aos olhos dos oponentes. Mas, após uma derrota, esse campo de força se quebra e o adversário enxerga o campeão como um alvo que também é capaz de sangrar. E tirando essa questão de lado, vamos a alguns pontos que cada um pode trazer para esse combate. Primeiro, o desafiante, Ilia Topuria. Assim como Volkanovski, o Ilia é um lutador completo, muito bom em todas as áreas da luta. E olha, os últimos caras completos dessa maneira na categoria dos penas que o Volkanovski enfrentou foi José Aldo e Chad Mendes, e isso faz um tempo já. Por isso que a expectativa dessa luta está tendo um gosto especial. Além de que Topuria está extremamente confiante que vai conseguir colocar todo o seu arsenal para jogo, dominar o campeão e levar esse cinturão para a Espanha. E quais são as armas desse arsenal? Primeiro, o seu boxe bonito, O Topuria tem 2 mísseis teleguiados na mão, tamanha precisão nos seus golpes. E esses golpes precisos trabalham em sincronia com a sua cabeça, que não para de se mexer, de um lado para o outro, de cima para baixo, se tornando um alvo muito difícil. E o ponto forte do seu boxe é a mão direita, que vem na forma de cruzado curto na entrada do adversário. Esse que balançou o Josh Emmett e também pegou o Bryce Mitchell. Outra bomba que ele joga com a mão direita é o seu overhand, esse golpe que vem mais aberto por cima.
Contra o Herbert, ele errou o primeiro overhand, continuou com um gancho no corpo e depois um overhand na calibragem certa na distância. E por falar em gancho, esse é outro golpe lindo que ele conecta muito bem e vai tentar usar contra o campeão. Mas esses ataques geralmente são o desfecho, o golpe que fecha a fatura. E para chegar nesses golpes perto da grade, o Topuria antes brilha na defesa e nos contragolpes no meio do octógono. Ele é um boxeador que luta com a base mais aberta para trabalhar todo esse leque de movimentação de ataques e defesa. Ele apara os golpes com a mão e ombro. Nos contragolpes, tira a cabeça colocando um overhand, estanca o movimento e bate de encontro, sai e volta batendo. É muito raro o Topuria atacar primeiro com uma combinação de boxe. Ele ataca primeiro com chutes na panturrilha para tirar a mobilidade do adversário. Ele ataca primeiro com jab, minando e deixando a luta na distância que ele quer, mas raramente coloca uma combinação pura mais longa. E contra o campeão, eu acredito que ele vai trabalhar também muito mais as respostas dos ataques do Volkanovski. Mas não será só de respostas que o desafiante vai viver nessa luta. Ele vai precisar buscar as combinações utilizando os seus ganchos no corpo e terminando com um cruzado por cima, ou vice-versa. E para isso o Topuria vai trazer a segunda estratégia para a mesa, que é a curta distância. Onde é que o Topuria finaliza a maioria dos seus adversários, tanto em pé como no chão? É na grade. É quando os oponentes estão de costas para a grade, aí ele é impiedoso. Por isso ele virá com essa estratégia de tirar os espaços do campeão para evitar os chutes, as fintas. Vai tentar fazer o Volkanovski andar para trás e ficar encurralado na grade, para aí então chegar nessa curta distância e soltar as suas combinações, onde o Topuria é o melhor. E coincidentemente é onde o Volkanovski tem mais dificuldade em suas lutas, que é a trocação na curta distância. Então é certo que Topuria vai buscar trabalhar as suas respostas no meio do octógono para fazer o Volkanovski recuar, chegar perto da grade, para que o desafiante possa colocar as suas combinações perigosas na curta distância. Na parte em pé é isso, mas tem um bônus que o Topuria aprendeu com o Islam Makhachev, que é o chute alto. Certeza que ele vai explorar o chute alto, porque esse chute que o russo conectou na última luta já era uma abertura antiga que ninguém havia conseguido explorar com tanta eficiência. E por ele ser mais baixo que os adversários, eles ficam confiados em chutar alto com mais frequência. Então podemos certamente esperar um ou dois chutes do Topuria só para dar um confere se o Volkanovski ajustou essa defesa. E um outro elemento estratégico que o Ilir Topuria vai trazer direto da Espanha é a arte suave. Ele é um excelente lutador de jiu-jitsu que quase não precisa utilizar por causa do seu jogo em pé, que muitas vezes resolve a parada antes de chegar no chão, mas em uma luta de cinturão contra o Volkanovski The Great, o Ilia vai precisar utilizar todas as armas possíveis para tentar realizar essa tarefa difícil. Para tal, ele precisa colocar o baixinho perto da grade novamente e fazer ele morder a isca de responder a um ataque do Topuria ou desferir no chute na curta distância. Claro, não é uma tarefa fácil de manter o Volkanovski no chão ou até mesmo mantê-lo no clinch de costas na grade, mas só o fato de estar colado no campeão, isso já é uma boa posição para o Ilia soltar o clinch e trabalhar com o seu ataque de boxe na curta. Mas, claro, vento que venta lá, venta cá, né? E o Topuria vai ter que ficar ligado também com a possibilidade do campeão entrar em queda. Então, a gente pode ver o Topuria jogando com a base mais baixa, um pouco mais inclinado à frente, para impedir as entradas do adversário, do jeito que ele lutou com o Bryce Mitchell. E jogando com esse centro de gravidade mais baixo, ele consegue defender as investidas do adversário. No caso do Bryce Mitchell, que só tem a luta agarrada e já na luta em pé não é um lutador que pode trazer muito perigo para um striker, o Topuria pôde se dar ao luxo de lutar com uma postura ainda mais baixa para ficar preparado para defender as quedas. Agora contra o Volkanovski, que é um lutador completo, talvez ele não possa ficar muito baixo. Então ele deve fazer um leve ajuste para lutar com a base um pouco mais fechada, porque o Volkanovski gosta de chutar os boxeadores como ele fez com o Max Holloway, já que quanto mais aberta a base, mais difícil é bloquear os chutes. Além disso, o Alexander vai ser capaz de mesclar muito bem os golpes em pé com as entradas de queda. Assim ele puxa a defesa do Topuria para cima para conseguir espaço por baixo. Por esse motivo, o Topuria terá que ser perfeito nessa luta, porque caçar e encurralar na grade o melhor jogo de perna do MMA não é tarefa fácil. E o importante para o atleta da Geórgia/Espanha é que toda essa estratégia seja bem acompanhada pela capacidade de recuperação e virada de jogo que o Ilia Topuria tem. Ele já demonstrou em outras lutas que tem garra, tem coração, de um knockdown sofrido contra o Herbert ao nocaute no segundo round,
ou de estar por baixo contra o Bryce Mitchell no primeiro round, ao domínio por cima e finalização no segundo round. Então o Ilya tem as ferramentas técnicas e emocionais para disputar esse cinturão. Mas esse cinturão está nas mãos de quem? De Alexander the Great Volkanovski. O homem está 23 lutas sem perder, invicto na categoria dos penas, 5 defesas de cinturão e se encaminhando para ser um dos maiores pesos penas ao lado de José Aldo. O ex-jogador de rugby é uma máquina nessa categoria e ele tem a capacidade de crescer ainda mais justamente quando as pessoas duvidam da sua capacidade. E o que ele vai trazer para esse combate? Bem, basicamente tudo junto e misturado. O que faz o Volkanovski ser um lutador diferenciado é que enquanto alguns têm volume de golpes, mas não têm pegada, outros têm a pegada, mas não têm a quantidade de golpes ou até mesmo o condicionamento físico, mas o Volkanovski tem o equilíbrio dessas 3 capacidades, lhe dando a possibilidade de ser muito leve na movimentação, como um dos melhores jogos de perna dentro do MMA, e ao mesmo tempo ter força para usar quando ele precisa. Por ele ser altamente atlético, quanto mais espaço der para o baixinho, mais ele cresce e mostra o seu leque de habilidades. E é isso que ele vai fazer contra o Topuria. Primeiro, muita movimentação com fintas e jabs longos. Assim, ele força o adversário a se reposicionar constantemente. Ele se movimenta, o adversário precisa se ajeitar. Ele movimenta de novo, o adversário se ajeita de novo. E antes que o adversário consiga entrar num raio de ação adequado, o Volkanovski já está em melhor posicionamento para bater. E aí se torna muito difícil de entrar no raio de ação de forma limpa sem receber uma punição por isso. É difícil ficar confortável na frente do Volkanovski. E assim como é para todos os oponentes, também será um problema para o Ilia Topuria conseguir colocar o campeão de costas na grade. A capacidade do Volkanovski de controlar os espaços é incrível. Ele sabe onde está aquela linha preta que determina que você está perto da grade para não ficar atrás dela por muito tempo. E outro diferencial do campeão é essa capacidade de manter a consistência dentro do plano de jogo traçado por 25 minutos. E contra o Topuria, essa movimentação deverá ser 5 minutos por round, porque o desafiante tem a capacidade e a paciência de perseguir o campeão para jogar o seu boxe quanto tempo for preciso. Então a movimentação, fintas e jabs vão trabalhar essa questão da defesa. Mas o Volka vai trazer alguns elementos de ataque, como por exemplo os chutes na perna. Esses chutes eles vão vir dos dois lados. O Volkanovski e o Topuria vão utilizar bastante, mas especialmente o Volkanovski, porque é assim que ele lida com os boxeadores que lutam com a base mais aberta. Ele joga machadada na perna. E um outro ponto de ataque será a sua envergadura mais esse cruzado de esquerda. O Volkanovski ele tem esse alcance fora do normal. Já falei que ele é o John Jones do peso pena. E mesmo de longe ele consegue chegar muito bem com seus golpes de mão, porque ele avança com um passo trocando base, cobrindo rapidamente uma maior distância sem que o adversário perceba. E essa troca de base, para chegar mais perto, atrapalha os cálculos do adversário, que mede a distância e mais ou menos tem uma previsão do tempo de reação necessário para recuar de um ataque do Volka. Só que esse cálculo é feito em cima do avanço padrão, que é o pé da frente primeiro e depois o de trás recupera. Mas quando o pé de trás vem primeiro, aí estraga o trabalho e isso pode confundir o Topuria. Isso certamente será um ponto de dificuldade, porque o Topuria precisará achar a distância e o caminho para se aproximar, para colocar os seus golpes, sem se expor aos ataques e respostas do campeão. Já que o desafiante não tem um jab longo ou uma troca de base para de longe conseguir chegar com a mão no rosto do adversário, como o Volkanovski tem. Então ele vai ter que ser muito habilidoso na aproximação com fintas, com as esquivas de cabeça, para poder chegar em posição com segurança. Claro, esse seria o melhor cenário. O Volkanovski se movimentar, lutar com espaço, muito jab, muitas fintas de quadril, muitas fintas de direto, muitos chutes nas pernas para não ser pressionado na grade. Mas em uma luta contra um desafiante desse calibre, pode acontecer situações perigosas para o campeão, como ficar de costas na grade e exposto ao boxe feroz do Ilia Topuria. Mas mesmo nessa situação, o Volkanovski pode tentar usar o seu cruzado de esquerda, que teria que ser no momento em que o desafiante coloca o seu gancho de esquerda. E ele joga muito bem esse golpe, só que geralmente deixa a mão contrária baixa. E aí esse cruzado pode chegar por cima. Claro, é uma brecha difícil de ser explorada, se fosse fácil já teriam feito, mas ainda assim é uma brecha. Exatamente como o hábito do Volkanovski de bloquear muitos chutes altos apenas com uma mão. Eu já havia falado sobre esse perigo desde quando ele lutou contra o Yair Rodrigues, e acabou que o Islam Makhachev conseguiu explorar isso na luta seguinte. Mas também a única abertura clara que o Topuria possa deixar
Fora isso, acho que não vale a pena o Volkanovski trocar golpes na curta distância com um boxeador desse nível. Mas e aí? Eu pergunto para você, quem ganha esta peleia? Eu vou deixar que vocês respondam essa. Eu gostaria muito que vocês participassem nos comentários, complementando com mais pontos estratégicos que cada um pode trazer para esse combate e quem você acha que vai levar esse cinturão para casa. Feito? Conto com vocês e até o próximo vídeo. Abraço!